Bem, com muito prazer receber no meu canal o Jamil Chad. Todo mundo conhece, correspondente da imprensa brasileira, já há 2 décadas na Europa, todo mundo já viu, já leu, já acompanhou. Portanto, agradeço muito o Jamil ter aceito o meu convite. E a primeira questão é fantástica. Quem vai entrar para a história do Brasil já entrou a sua filmagem na antessala do G20. Né? Aquela cena, aquilo tem uma não precisa nem de palavras, só a gente assistindo aquilo já vê em que situação nós estamos como Estado pária da comunidade internacional. Eu pergunto para você, primeiro, como é que você conseguiu entrar ali, porque ali era uma área, acho que de restrito acesso, como é que você conseguiu filmar numa área de restrito acesso? Essas duas primeiras para introduzir. Obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que preciso agradecer, é meu privilégio estar no teu canal, sempre te acompanhei e, de fato, é um privilégio mesmo. Não pensei que um dia eu ia estar no teu canal, mas aqui Obrigado. estamos. Olha, o que aconteceu foi o seguinte, eu cubro há muito tempo essas cúpulas, essas reuniões. É verdade que nos últimos 2 anos não tivemos cúpulas, né? Porque, claro, a pandemia fechou tudo isso, a pandemia criou uma situação muito ruim para nós, jornalistas, que é o Zoom, né? O virtual. O virtual nunca é uma cúpula em que você exatamente sabe o que foi dito, ou pelo menos esses bastidores que são tão saborosos, que eu diria, Vila, são ainda mais importantes do que aquela declaração final solene, que aquele jantar, sempre num local espetacular, ou em qualquer tipo de reunião. Não, o que vale numa cúpula é justamente o que acontece nos corredores, nas reuniões privadas, nessas bolhas absolutamente herméticas que a imprensa, eu diria, o mundo não tem acesso, né? Porque elas são criadas justamente para dar esse espaço de privacidade total aos líderes. Bom, o que aconteceu? Isso não é um segredo, mas existe um sistema em que você tem um pool, né, de jornalistas, na verdade, de fotógrafos, que podem ir para uma grande sala, é a sala do encontro, em que você fica lá horas esperando até os líderes entrarem para você tirar a foto, aquela foto bonita, etc. Tal. Eu, como agora nós somos multimídia, eu falei, bom, eu também sou fotógrafo, eu também sou vídeo. Então, eu fui lá e pedi uma credencial do pool para entrar nessa grande sala. A princípio, essa grande sala, eu ficaria lá sentado, não aconteceria nada até a chegada dos líderes. Ponto final. Mas esse negócio, né, tem certas vantagens da gente ser velho. Não é o teu caso, Vila, mas é o meu. E aí o que aconteceu foi o seguinte: eu estava nessa sala, vi que na sala ao lado era essa salinha, essa antessala, mas a gente não podia entrar lá. Mas aquelas sortes que acontecem na vida, o Tedros Ghebreyesus, que é o diretor-geral da OMS, passou na minha frente. O Tedros mora em Genebra, eu moro em Genebra. A gente se conhece há bastante tempo. Ele passa caminhando com o Guy Ryder, que é o diretor-geral da OIT, também de Genebra, inclusive, que sempre conversa comigo sobre futebol. E aí, quando eu vejo os dois, eu brinco com os dois. Puxa, vocês dois aqui, quem é que está cuidando de Genebra? Né? O diretor da OMS, o diretor da OIT, passeando por aqui, né? Fiz a brincadeira com eles. Eles riram, etc., vieram conversar. Um pegou no braço, o outro começou a falar de futebol, não sei o quê, e fomos caminhando. Né? Nessa caminhada, passa um outro ex-morador de Genebra, Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, que cumprimenta, como vão, e tudo bem e tal. E entramos todos na salinha, tranquilamente. Eu fico imaginando o segurança com aquela dúvida interna, Vila. Aquele rapaz que está entrando lá, ele não poderia estar entrando, mas ele está entrando com os chefes. O que eu vou dizer para ele? Entendeu? Eu vou chegar nos chefes e tirar ele dos chefes? Não vai dar certo, né? E, obviamente, nessa hora, você tenta demonstrar o máximo de intimidade com essas pessoas para você confundir a segurança. Funcionou. Então, foi por isso que eu estava dentro daquela salinha. Aquela salinha não era uma salinha do pool, não era uma salinha da imprensa, tanto que você não vê aquelas imagens em nenhum outro lugar, porque ali não é para estar a imprensa mesmo. E eu comecei a filmar e tinha essa situação em que a segurança já não sabia o que fazer comigo.
porque eu entrei com os chefes, né? Então, aquela coisa, o que a gente faz? E quem é que me dedurou no fundo? No fundo, não, no final. Foi a delegação brasileira, né? Foi a delegação brasileira, claro, que me reconheceu. Eu vi no momento que eles, depois de vários minutos, muitos minutos até, me reconheceram, chamaram a segurança e pediram para a segurança ir me retirar. Então, não foi o secretário-geral da ONU que me retirou, não foi o Boris Johnson, não foi o Macron, não foi a Merkel, foi a delegação brasileira que chamou a segurança para me retirar. Essa é a historinha curta aqui de como eu estava lá, basicamente. Pô, deixa eu aproveitar, ótimo, extremamente saborosa. Agora, você teve contato com alguns desses chefes de Estado, chefes de governo que te cumprimentaram. Quais foram, Jamil? Olha, o Macron, conversei com ele. Ele, obviamente, ele tem um objetivo muito claro, né, de assumir o papel que a Merkel tem na Europa, que é de liderança. Então, eu sinto que ele tem essa necessidade, inclusive, de falar com a imprensa estrangeira, de se colocar como o representante da Europa, porque a partir de agora a Europa viverá um vácuo, né? Um vácuo no poder estabelecido pela Merkel. Aquele espaço vai ser deixado e tem uma concorrência até natural para quem é que vai ser o porta-voz da Europa, né? O Macron é um desses candidatos, entre aspas. Conversei com ele sobre meio ambiente, conversei sobre a questão, inclusive, da relação com o Brasil. Foi até curioso, porque eu perguntei para ele: e como está a relação com o Brasil? Vamos só lembrar, Vila, foi a esposa do Macron que foi alvo da ofensa do próprio presidente Jair Bolsonaro, etc. Teve outros episódios absurdos, como, por exemplo, o chanceler francês que foi ao Brasil, tinha uma reunião marcada com o presidente Jair Bolsonaro e, instantes antes da reunião, a reunião foi cancelada. Muito bem, acontece, né? Foi cancelado. Ele foi cancelado, só que o presidente Jair Bolsonaro resolveu fazer uma live cortando o cabelo naqueles minutos que ele deveria estar reunido com o chanceler francês. Então, isso para os franceses soou com uma ofensa muito grande, o que é, de fato, né? Você deixa de encontrar com o chanceler da França, um dos países do Conselho de Segurança da ONU, talvez um dos seus principais parceiros comerciais, para você fazer uma live cortando o cabelo, né? Obviamente tem um significado muito grande. E aí eu perguntei para o Macron como é que vai a relação com o Brasil. E ele me olhou fixo durante 6 segundos, sem uma resposta, né? 6 segundos em silêncio, e falou: já tivemos dias melhores, né? E parou ali. Também teve o Boris Johnson, né, que você disse que te reconheceu também, né? Na verdade, ali foram, acho que mais de meia hora, com alguns, por exemplo, o próprio Tedros da OMS falando claramente sobre as vacinas, sobre como o compromisso do G20 com as vacinas não seria suficiente para lidar com a pandemia. Então, é muito rico aquele local, porque não só você faz a pergunta, mas você está escutando tudo ali, né? Então, uma coisa até curiosa que eu ouvi era o Boris Johnson basicamente perguntando para o Modi, o primeiro-ministro da Índia, meio que fazendo uma brincadeira com ele: bom, lá na Índia vocês não têm esse problema de apertar a mão, vocês só fazem assim, está resolvido, né, o cumprimento. Então você fala: bom, então não somos só nós os infantis aqui, né, Vila? Então, Mas ótimo, ótimo. E aí, Jamil, está lá o nosso presidente, que afinal é o nosso presidente. Ele não sabe que é presidente, mas é o nosso presidente. E aquelas imagens dele com o garçom e depois solitário, e aqueles grupos de líderes políticos conversando em rodinha, como é que foi aquilo? Quer dizer, aquela conversa com o garçom, a piada? Olha, eu sinceramente eu não esperava que aquilo ali iria acontecer, Vila. Eu pensei que de fato eu iria presenciar o presidente brasileiro conversando com outros líderes. Foi por isso que eu fiquei ali, inclusive para ver o que ele falaria, não era o que ele não falaria, porque aconteceu isso, né? Eu presenciei o que ele não falou, mas eu achava que ele ia ter uma enturmada, o que alguém tinha preparado.
E ele entra na sala, a primeira imagem para mim, já foi muito chocante, porque ele entra na sala e ele cruza a sala inteirinha para ir lá do outro lado, na mesinha dos garçons, né? E ele cruza sem cumprimentar ninguém, né? E ninguém para cumprimentá-lo tampouco, né? Então, é constrangedor, porque não tem nem do lado dele. Eu fico imaginando outros líderes que, mesmo que não conhecesse ninguém, são tão cara de pau que chega lá, dá tapinha nas costas, e aí, meu amigo, como vai, etc. Né? Você tem esse estilo. Mas você também teria, do outro lado, se alguém de relevância chegasse na sala, Vila, de parar e falar, bom, vamos cumprimentá-lo, né? Então, você teve dos dois lados uma coisa muito constrangedora. Do lado dos líderes internacionais, ninguém queria parar para falar com ele, né? E, de outro lado, ele, que não se atreveu a falar com ninguém, né? Então, você tem essas duas relações. Ele vai direto para os garçons, e aí eu não e vamos ser claro, eu também falo muito com eu chego num local, vou conversar com o garçom, obviamente, etc, etc. Não tem problema. Mas eu sou só o Jamil. Eu não represento o Brasil. O presidente Bolsonaro, ele não estava naquela festinha por ser o Jair. Não foi o Jair que foi convidado para aquela festinha. Aquela festinha era de representantes de países. Quais? Os maiores do mundo, né? Então, ele estava ali representando o Brasil. Perdão, não é o momento de você falar só com os garçons. Você precisa construir pontes em nosso nome. É para isso que ele está lá, né? E eu insisto sempre num ponto que, às vezes, as pessoas se perdem um pouco nessa questão. Ah, mas isso é só diplomacia, isso é só vinho e champanhe, etc. Não, não é. Diplomacia é política pública, é criar espaço para investimento, é atração de postos de trabalho, é importar desenvolvimento e tecnologia. Então, não é a diplomacia é uma coisa e política pública é outra. Não, a diplomacia é uma arma da política pública. E ele estava lá fazendo política pública. Infelizmente, o que a gente viu, vocês viram, foi uma situação em que ele não tinha com quem conversar. E aí não era um homem isolado, Vila. Era um país que perdeu o lugar no mundo. Essa era a história daquela salinha. De um país desubicado, né? De um país com quem eu converso aqui. E aí ele vai, depois de muita... Né, ele descobriu que tinha um Erdogan. Ótimo, vamos lá falar com o Erdogan. De todos os líderes que você podia falar, você vai conversar justamente com aquele que desmontou a democracia na Turquia. Mas vamos lá falar com o Erdogan. E ele vai falar com o Erdogan e, em vez de falar, ele faz um discurso para o Erdogan, né? Ele não faz uma pergunta de como vai a Turquia, não fala de um assunto bilateral entre Brasil e Turquia, nada. Ele faz uma seleção de mentiras. Termina aquilo, a única outra conversa real que ele teve, que essa eu não filmei porque já tinham me retirado, foi com o Alberto Fernandes, da Argentina, né? Aí você fala, puxa, não foi o Alberto Fernandes que ele tentou impedir que vencesse a eleição na Argentina, né? Ele fez toda uma campanha para isso. O único interlocutor que ele tem é um inimigo político, demonstra também como ele, na verdade, não tem com quem falar. E foi o Alberto Fernandes que veio até ele. O Bolsonaro estava no lugar e veio o Alberto Fernandes, né, como um tanque, falando com ele. Dizem que ele falou, você nem me cumprimentou pela Copa América que a gente ganhou do Brasil. Né? Parece que essa foi uma das conversas. Mas o que eu quero dizer, você não vai para o G20, Vila, para conversar com o teu vizinho de região, claro, que é aquilo lá que você tem que pegar o telefone e falar a qualquer momento. Você vai lá para falar com a Merkel, com o Macron, com o Biden, com o chinês, com esses. E isso ele não fez. E o terrível incidente ali ao lado da Embaixada Brasileira, né? Foi um incidente na Piazza Navona, foi ali que ocorreu aquele incidente, né? Como é que foi aquilo, Jamil? Conta, por favor, para a gente aí. Vila, teve uma situação logo no começo da viagem que foi o seguinte, a gente percebeu que a agenda pública do presidente não condizia com a agenda, de fato, que ele faria em Roma, o que já é muito grave, né?
É muito grave quando você tem uma agenda divulgada para a imprensa diferente da agenda que o presidente vai, de fato, fazer. Isso é algo... eu não sou jurista, etc., mas é algo que incomoda muito você saber que existe uma agenda, eu não diria secreta, mas uma agenda que a gente não pode saber. Qual era essa agenda? Era sempre sair pelas portas do fundo da embaixada para, junto com a sua claque, fazer imagens desse líder percorrendo as ruas e sendo aplaudido, né? Sem a nossa presença, só com a imprensa dele, para controlar a imagem e controlar exatamente a mensagem que seria passada, com uma claque que tinha sido organizada. Então, não eram brasileiros que espontaneamente estavam nas ruas de Roma e que encontraram o presidente e foram lá beijá-lo. Isso foi organizado. Mas, para que isso fosse organizado, nossa presença dos jornalistas não podia existir, porque senão desmontava isso aí. Isso aconteceu sexta, isso aconteceu sábado, e aí, quando foi acontecendo no domingo, nós da imprensa, conseguimos saber que horas ia isso acontecer e fomos atrás, né? Então, a gente sai com ele caminhando e aí a gente descobre que a claque bolsonarista, essa sim era bem-vinda na caminhada de Bolsonaro por Roma, mas não a imprensa. Então, o que fazem os seguranças é afastar a imprensa, porque eles precisavam que nós estivéssemos longe para que a claque deles estivesse perto, né? Sem perguntas, sem questionamentos por nossa parte, porque senão desmontava aquelas imagens bonitas que eles queriam fazer, né? E aí que começa essa parte da agressão, porque aí os seguranças são, não sei, instruídos ou são levados a empurrar, de fato, a imprensa para fora, custe o que custar. E aí houve excesso, obviamente. O soco no nosso colega da Rede Globo, né, foi talvez o pior dos incidentes. Foi jogado para um lado da rua com esse soco e o cara foi para cima dele. E naquele momento que esse segurança foi para cima dele, eu e outros começamos a filmar. E esse segurança viu que estava todo mundo filmando e ele parou, porque eu não sei o que teria acontecido se a gente não tivesse começado a filmar, né? A gente começou a filmar, ele dá um passo para trás, larga o Léo, o nosso amigo repórter, e continua caminhando. Só que aí eu decidi que eu ia atrás dele com a câmera para filmar quem era aquela pessoa, né? É muito grave um segurança ter dado um soco num repórter que não estava atacando o presidente. Não é que nós estávamos atacando o presidente, não havia esse ataque. Quando eu vou atrás dele e ele vê que ele está sendo filmado, ele vira na minha direção e vai para cima de mim. Só que naquele momento eu ponho a câmera na cara dele, basicamente dizendo: se você for me bater, vai estar gravado aqui, né? Vem, mas está gravado. E aí o que ele faz? Ele torce meu braço e leva o celular, né? Então ele resolve, entre aspas, o problema assim. Depois ele jogou o celular na calçada, por uma sorte divina. Eu estou até pensando em mandar uma cartinha para a Apple agradecendo pela fortaleza do telefone, porque o telefone continua gravando, entendeu? E acontece isso. Mas é muito grave que você tenha uma situação em que a resposta da segurança do presidente à presença de jornalistas seja a agressão. Isso é inadmissível. Inclusive, Vila, porque nós não éramos 50, 100, ou qualquer... éramos 7. 7. Vamos combinar, 7. Você faz um bloqueio de pessoas assim e acabou. E a gente não passa, né? É muito simples você bloquear 7 jornalistas. Nenhum dos 7 vai bater em ninguém, né? Inclusive, perdão por entrar nesse assunto, mas nas redes bolsonaristas já tem uma narrativa absolutamente alucinada de que os seguranças bateram na gente porque nós batemos primeiro neles. Olha, eu já fiz muita loucura, mas bater em segurança eu não fiz ainda. Agora me explica o seguinte, amigo. Aí vocês fizeram o que nós chamamos aqui no Brasil de um boletim de ocorrência? Foi isso que foi feito? Foi. E aí, naquela mesma noite, eu e a Ana Estela, que é da Folha, porque ela também foi
alvo de um empurrão completamente gratuito. No momento que ela fez isso, que aconteceu isso, a gente já achou muito estranho. Por que você leva um empurrão numa situação em que o presidente nem estava presente ainda, Vila? Ele nem estava ainda presente. Aí você fala, bom, tem alguma coisa muito errada que estava já acontecendo ali. Então, eu e ela apresentamos essa denúncia. Depois, no dia seguinte, a equipe da Rede Globo também apresentou uma denúncia na mesma comissaria, mesma delegacia dos Carabinieri. E ontem nós também apresentamos, junto à relatoria da ONU para liberdade de expressão e para a Comissão Interamericana. Então, essas instituições também para quê? E aí não é para exatamente ter o mesmo resultado, não é para ter uma investigação, no caso da ONU ou da Comissão Interamericana, mas é para que os relatores internacionais cobrem do governo brasileiro uma explicação. Porque até agora nós não temos uma explicação do governo brasileiro. Qual foi? Houve alguma instrução? Retirem a imprensa daqui, custe o que custar? Ou a outra pergunta que nós fazemos, quem são aquelas pessoas que fizeram aquela agressão? Nós não sabemos até agora quem eles são. Eu tenho uma impressão de que eles eram italianos, mas eles não estavam com nenhum distintivo, não tinham nada, não levavam nada. São seguranças privados? Alguém contratou aquelas pessoas? São da polícia normal, regular? Pode ser que sejam simplesmente policiais que passaram do ponto, mas nós temos direito de saber quem é que fazia a segurança do presidente, que tinha o direito de nos agredir. Sendo que, vamos também colocar isso muito claramente, os funcionários da SECOM, da Secretaria de Comunicação da Presidência, estavam presentes e em nenhum momento fizeram nenhum tipo de intervenção, dizendo para os seguranças, calma, gente, não precisa. Né? Em nenhum momento a Secretaria de Comunicação da Presidência foi tentar acalmar o jogo ou até nos perguntar, vocês estão bem? Estão machucados? Eu não quero a ajuda do governo brasileiro, não é isso. Mas não houve nenhum contato do governo conosco, nem para esclarecer quem eles são e nem para perguntar, por exemplo, precisa ir para o hospital? Quer um tradutor para o boletim de ocorrência? Né? Nada, zero. Eu ia justamente perguntar sobre isso, mas aí você já esclareceu muito bem, Jamil. Uma questão, eu me lembro, lá no Fórum, em janeiro de 2019, no Fórum Econômico Mundial, você estava presente cobrindo o fórum, né? E o Bolsonaro fez um discurso para os padrões dele, bem longos, de 5 minutos, mais ou menos. Seis. Não exagere, Vila, não foram 5, foram 6. Foram 6 minutos. É um homem de 500 palavras no vocabulário, até foi o grande momento dele, 6 minutos tal. E ali você cobriu, e eu lembro que de você ter registrado, quer dizer, essa questão que eu ia colocar a você, quer dizer, o deslumbramento dele ao estar lá, ele sempre acha que é o Jair, e não é que é o presidente da República, né? O deslumbramento e, inclusive, da comitiva especial do que hoje ficou conhecido como Dudu Bananinha, né? Como é que foi isso? Inclusive uma dificuldade de escrita do Bananinha, que é fantástico. Esse é um momento, é um momento cultural. Não, é um momento cultural mesmo. Foi naquele momento que eu falei, vamos ter sérios problemas. Isso era o governo tinha acabado de começar, era, sei lá, dia 20 de janeiro, por aí, né? O governo assume dia 1º de janeiro, isso aí nós estamos falando aí 20 dias depois. Primeira viagem internacional para Davos, Fórum Econômico Mundial. Ele faz... E aí também a gente vê como é desincronizado. O Itamaraty fez um trabalho espetacular, Vila, de conseguir para o Bolsonaro o palco central de Davos na abertura de Davos. Ou seja, precisa ter muita capacidade de negociação, de convencimento, de credibilidade até para dizer, olha, eu gostaria que meu presidente fosse o keynote speaker, né? o principal palestrante da noite aqui. E conseguiram. Só que o discurso, o espaço que eles conseguiram era de 40 minutos. E ele falou 6. Né? Tanto que ficou um espaço, né? Acabou o evento,
né? Ficou aquele vazio naquela sala gigante. Bom, isso foi num dia. No dia seguinte, bom, e daí acaba ali, e eles vão para um jantar. Um jantar que é um jantar que quem é convidado é o Brasil, não é o Jair. Né? Ninguém convida o Jair para nada. Você convida o Brasil. Né? Esse é o convite. E ele estava numa mesa, se eu não me engano, era com um príncipe, tinha alguém de alguma grande empresa multinacional, não me lembro quem era, mas eram pessoas, obviamente, bastante elevadas. Certamente, certamente. Aí, isso foi o jantar, e no dia seguinte de manhã, ele foi tomar café da manhã. E eu tenho como hábito, nessas viagens presidenciais, não arredar o pé da onde o presidente estiver. Né? Então, o presidente está no Hotel X, eu vou estar lá às 6 da manhã para ver o que ele vai fazer. Vai que ele dá uma saidinha. Né? E aí, para minha surpresa, ele foi tomar café da manhã no restaurante do hotel, junto com os demais. Né? O que eu fiz? Fui tomar café da manhã no restaurante do hotel. Eu não vou perder essa. Né? Quando eu vi que ele estava ali tomando café da manhã, eu fui tomar café da manhã ali também. E aí a conversa na mesa deles, que aí estava Ernesto Araújo, aquele ex-chanceler brasileiro, com uma capacidade de construção de pontes profunda, um engenheiro, eu diria, um engenheiro né? Enfim, outras pessoas na mesa e, entre eles, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. O que acontece é que ali era um homem, o presidente, completamente deslumbrado, até infantil, basicamente se gabando e falando para os outros: vocês viram do lado de quem eu sentei ontem? Vocês viram não sei o que? Então, não foi você que sentou ali, né? Foi o Brasil que sentou ali. Agora, eu fico imaginando que tipo de conversa ele teve. E aí, num momento, você está falando da parte cultural da história, num momento dessa conversa, vai e vem, o Eduardo Bolsonaro fala: pessoal, bilionário é com ou sem H? A palavra, né? Bilionário, é com ou sem H? Né? E aí você fala: não é possível, não é possível. Mas o mais impressionante, Vila, foi a resposta que alguém, aí eu não sei quem da mesa deu, falou assim: não sei, vê aí no corretor. Né? E ele seria embaixador nos Estados Unidos, hein? O problema não é que ele não fala inglês, o problema é que ele não fala português. Não fala português. O problema inicial é esse. É inacreditável, meu Deus. Deus nos acuda. Nesses 20 anos, há cerca de 20 anos, né, de você aí na Europa, você já viu algo assemelhado a esse desenho que você apresentou nessa nossa conversa? Não. E, na verdade, assim, Vila, a pandemia ela impediu que esses, não diria escândalos, como a gente colocaria, essas situações tapafúrdias fossem ainda mais frequentes. Porque se as viagens tivessem continuado, o que a gente teria visto seria um festival de momentos escandalosos como esse. Né? O que aconteceu em Davos, o que aconteceu aqui, quer dizer, aqui não, desculpa, eu estou em Glasgow já, mas o que aconteceu em Roma, são situações que revelam que é uma pessoa completamente despreparada, que o analfabetismo diplomático é total, que ele não entendeu que ele não é uma pessoa, que ele é um país, que ele representa um país. E aí me preocupa porque existe essa estratégia de construir uma imagem de uma forma completamente manipulada, com aquelas imagens que são criadas com os seus apoiadores e que depois alimentam as redes bolsonaristas daquela forma que a gente conhece muito bem. O nosso presidente foi cumprimentado por fulano de tal. Não é. Por que eles ficaram tão bravos com a minha presença naquela salinha? É porque eu estava filmando coisas que eu não deveria filmar, nunca. Né? Que era uma pessoa isolada, que é uma pessoa que não sabia com quem conversar, que é uma pessoa que foi lá fazer piada com um garçom que você não faz, que ninguém entendeu, que em plena Itália, Vila, em plena Itália, zoa, e a palavra é essa, zoa com segurança dele mesmo, dizendo: mafioso, hein?
Você fala... O que é isso? Não, não, o quadro é dantesco, né? É algo que a gente não imaginaria. Aí deixa eu aproveitar e te perguntar, já que você está cobrindo aí a COP26, qual é a leitura, e nós estamos acompanhando aqui e tal, qual é a leitura que os líderes mundiais e os grandes empresários, bancos, etc., em suma, todo mundo que está aí, o mundo está aí, tem sobre o Brasil, né? Isso, e é bom lembrar, só para quem nos acompanha, que acho que evidentemente já tem conhecimento, o Bolsonaro não compareceu à COP26. Tem mais de, acho que uma centena de líderes mundiais e ele não foi, né? Vamos lá, números. 130 líderes mundiais. 130. Outro número importante, a delegação brasileira é a maior delegação da COP. A delegação brasileira é a maior delegação da COP. Ou seja, não era falta de gente, não era... mas a ausência do presidente Vila mandou uma mensagem muito clara. Isso é a verdade. A não presença foi, por si só, uma mensagem, né? Ela foi a mensagem da COP para ele. Então, o mundo, o Brasil fez 4 grandes anúncios esses dias. Aderiu a um pacto anti-desmatamento, corte de emissões de CO2 até 2050, metano, etc., etc. Mas o mundo não acredita. Então, é muito dramático, porque mesmo com anúncios positivos, o mundo tem com o Brasil, né? Hoje, por exemplo, eu falei com vários dos delegados estrangeiros, todos falavam a mesma coisa. Sim, anúncio bom do Brasil, né? Mas como é que a gente sabe que eles vão cumprir, né? Como é que a gente sabe que esse governo tem alguma credibilidade para fazer qualquer coisa, né? Então, essa é a sensação hoje. A destruição do crédito que o Brasil tinha é tão grande que hoje até mesmo uma notícia positiva é recebida com hesitação. Opa, por que ele está agora sendo legal? Né? É uma loucura total, né? Se você pensar, Vila, é uma destruição tão grande que até quando vira o jogo, porque de uma certa forma virou, o Brasil estava completamente isolado e que iria começar a perder investimentos, já começa, na verdade, a perder. Quando o Brasil faz essa virada, o mundo olha e fala assim: não estou mais acreditando em você, não. Então, isso demonstra que a destruição ela não acaba quando você decide não destruir mais. Ela tem um legado, e vai ter um legado desse governo, que é a credibilidade do país, né? Esse é um legado que a gente vai assumir, mesmo que ele perca a eleição, né? Mesmo que ele perca a eleição, vai ter sempre aquele ponto de interrogação com relação ao Brasil. Mas vocês lembram que eles elegeram aquele maluco, né? Vocês lembram que eles elegeram aquele negacionista. Vocês lembram que... Então, esse legado vai existir, não vai embora, né? O Brasil fez de tudo, está fazendo de tudo para reverter essa posição de vilão ambiental. Mas aí a pergunta que todo mundo faz: muito bem, vocês vão reverter? Vão reverter. Então, vocês vão colocar dinheiro no IBAMA? Não, mas não, isso não. Então vocês vão reforçar o controle do desmatamento? Não, isso não, isso tampouco. Não, isso tampouco. Bom, então, chegar aqui e fazer anúncio, até eu faço, Vila. Se quer quiser, eu faço anúncio. Eu sou o Papai Noel. Está feito o anúncio, né? Agora, vai lá distribuir presente. Não, aí eu não tenho como. Então, tem uma sensação muito ruim do Brasil nesse momento por conta dessa destruição da credibilidade. E saber que o Brasil foi referência, né, em muitas dessas questões discutidas aí na COP26, e eu sempre lembro a Rio 92, que afinal tudo começou no Rio de Janeiro, e num momento complicado, né, Jamil, que calhou de ser o impeachment justamente naquele momento, e o Fernando Collor presidiu todas as reuniões, e aí voltamos a uma questão que você tocou: o Itamaraty é tão eficiente que em plena confusão, foi a maior reunião, acho que de chefe de Estado até então, foi em 1992 aqui no Rio, deu tudo certo, era o Celso Laffer, o chanceler do Brasil, né? E tudo começou aqui, aí depois foi essa sequência de todas essas reuniões.
E é duro saber que nós perdemos, quer dizer, nós aí, Brasil, né, essa credibilidade, que vai ser muito difícil, você destacou muito Vai. bem, de ser reconstruída, né? Porque vai ficar sempre essa história, pô, mas lá tem um bando de doidos, né? E a destruição do Instituto Chico Mendes, IBAMA, você não reconstrói da noite para o dia, né? Também, Não, é não. bom lembrar, né? Da Polícia Federal, lembrar o delegado Saraiva, que foi transferido para Volta Redonda, um negócio assim inacreditável, né? Inacreditável. Que era o maior... E tem, sim, e não, tem um pode falar. outro aspecto dessa retirada do Brasil, desse cenário, é que bom, você, obviamente, historiador, sabe muito melhor, na política internacional não existe vácuo. Então, se alguém Claro. saiu de cena, alguém foi lá e ocupou aquele lugar, né? Então, quando o Brasil falar no futuro, agora eu quero voltar a ser protagonista, vamos dizer, entre na fila, meu caro. Entre na fila. Ninguém vira protagonista ou retoma a posição. Agora vai ter que negociar. Nem o Biden, Vila, está conseguindo voltar a ser protagonista, porque a retirada do Trump, agora o Biden chega e fala: America is back. Os Estados Unidos voltaram. Falta combinar com os russos, né? Que estavam muito felizes que os americanos tinham deixado a cena internacional. Então, a hora que o Brasil quiser voltar, vai ter outros emergentes, vai falar: opa, calma aí. Né? Né, quando eu era pequeno, há muito tempo atrás, o pessoal dizia, a gente perdia um lugar que a gente estava sentado, aí as pessoas diziam: quem foi para Portugal perdeu o lugar. Era referência lá ao processo da independência, então, e a gente voltava, pô, mas eu estava sentado aqui, quem foi para Portugal perdeu o lugar, né? Então, aí o Biden aplica-se bem isso que você lembrou, e é o Brasil no futuro, porque esperamos que essa loucura não seja repetida em outubro do ano que vem, e a 1º de janeiro de 2023 tenhamos um outro presidente da República, né? Realmente aí não vai ser fácil, assim como no futebol também, na política, o espaço é ocupado, né? Jamil, queria agradecer muito, mas muito mesmo. O papo está excelente. Aí, tudo que você apresentou, acho que eu acompanho o seu trabalho o dia muito e eu gosto muito. Acho que é importante. Eu até uma vez, quando eu te convidei, eu sempre acompanhando a imprensa brasileira, havia muito mais correspondentes de cada dos órgãos de imprensa. Eu citei o exemplo da Folha de São Paulo, né, que tinha correspondentes no mundo inteiro, inclusive na Ásia e tal. E isso é uma coisa legal. Porque é muito importante, porque é o olhar brasileiro de questões internacionais, né? E isso é muito importante, porque a gente lê, claro, os artigos que chegam aqui hoje, agora, claro que com a internet é tudo em questão de segundos, mas tem essa questão do olhar do brasileiro, que é muito legal, e você sempre destaca pontos que são muito importantes, até sobre futebol também, que eu já vi várias questões futebolísticas, eu também gosto muito do futebol, que são muito importantes. Então, eu queria agradecer muito mesmo, muito a você esse papo. Eu que agradeço e fico à disposição para as próximas. Espero que não seja de mais vídeos do nosso país isolado, mas a gente fala de outras coisas também. Tem muita coisa para falar. Valeu, Jamil. Muito obrigado, então. Até a próxima, então. Até a Valeu. próxima, Vila.